Oi pessoal, meu nome é Denise e eu sou pastora de uma igreja evangélica. Bom, hoje eu quero falar para vocês, eu não sei o título ainda como que eu vou colocar, mas eu quero falar com vocês sobre uma injustiça, uma causa na justiça que eu tinha mais de 20 anos atrás, naquela época era mais de 20 anos atrás, contra uma loja. E naquela época foi feita uma injustiça na minha vida e eu, em outras palavras, praticamente perdi aquela causa. Mas há 20 anos atrás eu não conhecia a palavra de Deus como eu conheço hoje. Eu quero falar para vocês, antes de contar esse testemunho, que no caso não foi uma vitória que eu recebi, mas foi um aprendizado, tá? Eu quero falar sobre uma história aqui na Bíblia é uma das histórias da Bíblia que nós cremos que é verdade, que eu fui aprendendo a palavra de Deus durante esse tempo e fui entendendo que não basta ser crente para ser abençoado. Temos que orar, temos que clamar a Deus, porque aí sim nós seremos abençoados e teremos a vitória. A história que eu quero falar está em 2 Reis, capítulo 19. Eu vou resumir para vocês, tá? É assim, ó. O rei da Assíria mandou um servo dele chamado Rabissaque para afrontar o Deus vivo. E nessa época, quem era o rei? Era o rei Ezequias, né? Isso aí está contando lá no capítulo 19. E Ezequias ora na casa do Senhor, tá? O que acontece? Esse Rabissaque, ele começa a afrontar o povo de Deus e começa a dizer que eles já são derrotados, porque todas as nações que eles foram lutar perderam. E eles foram vencedores. E eles zombavam do povo dizendo, não adianta vocês acreditarem em Deus, não adianta vocês dizerem que o Deus de vocês vai dar o livramento, porque nós não perdemos até hoje nenhuma batalha, porque sempre fomos vitoriosos. Acabamos com eles, humilhamos o Deus deles não pôde fazer nada para livrar eles. Mas eu e você que está assistindo esse vídeo sabe que o Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso e nunca perdeu uma batalha. Acontece que Deus às vezes permite que o seu povo perca porque Deus quer ensinar algo para nós. Uma coisa interessante que eu vi aqui nessa história, tá? Eu vi várias coisas interessantes, mas quero falar alguma aqui, que no capítulo 18, versículo 16... Eu vou ler para versículo 26, está escrito assim: Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna e Joá a Rabissaque. Quem era Eliaquim, Sebna e Joá? Eram os representantes do rei Ezequias, que estavam ali falando em nome do rei Ezequias com o Rabissaque, que estava representando o rei da Síria. Então, a Síria, tá? O rei da Assíria. E eles disseram assim para Rabissaque: Rogamos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fale em judaico aos ouvidos do povo que está em cima do muro. O que ele quis dizer? Olha, fala em siríaco, porque se tu falar em judaico, o povo vai entender, o povo vai ficar assustado, vai ficar com medo. Aí o que ele faz? O Rabissaque, versículo 28, Rabissaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e falou e disse: ouvi a palavra do grande rei, o rei da Síria. Eles fizeram um pedido para o inimigo, disseram: fala em siríaco, porque daí o povo não fica com medo, daí só nós aqui que entendemos o siríaco. Então eles foram pedir ajuda para o inimigo. Desde quando que a gente pede ajuda para o inimigo? Se o inimigo quer nos matar, quer nos destruir, como que a gente vai pedir ajuda para o inimigo? Eles erraram, porque o tiro saiu pela culatra. Quando ele falou isso, o Rabissaque disse: então agora que eu vou falar judaico, porque eu quero que todo mundo ouça a ameaça, eu quero que todo mundo fique morrendo de medo e saiba que se não se entregarem, vão ser destruídos por nós, porque nós nunca perdemos uma batalha. E a palavra de Deus diz que além dessa ameaça do enviado do rei da Síria, tá? Eles escreveram cartas para entregar para o rei. E isso está escrito lá no capítulo 19, versículo 14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias perante o Senhor e disse:
Ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus. Todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Ele faz assim, ó. Quando ele pegou a carta do inimigo, que era mais ameaça ainda, ele pegou as cartas e estendeu lá dentro do templo. E começou a dizer, eu vou falar do meu jeito aqui, tá? Ele começou a dizer, Senhor, tu tá vendo essas cartas aqui? É o inimigo, Senhor. Mandando mais uma vez mensagem dizendo que vai nos destruir. Mas eu clamo a Ti, eu inclino meus ouvidos a Ti, eu me prostro a Ti, Senhor. Eu me prostro a Ti e te peço, Senhor, me livra. Livra essa nação, livra o povo da mão do inimigo. Para resumir a história, queridos, tá? Deus manda um anjo. Você vai ter que ler isso aqui, todo o capítulo 19, tá? A partir do versículo 35, que diz, Deus fere os assírios. Eu vou falar para vocês. Deus manda um anjo e esse anjo mata 185 mil assírios. O povo que zombou de Deus foi destruído apenas por um anjo. E eu te digo, pelo amor de Deus, como é que tu pode ter medo do inimigo se um anjo matou 185 mil inimigos de uma vez só? E sabe o que aconteceu? Eu vou ler para vocês que isso aqui é muito interessante. Olha o que acontece depois com o rei. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite, isso aí que eu tô lendo é 2 Reis 19, versículo 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos viram corpos mortos. Então Senaqueribe, o nome do rei da Síria era Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrimeleque e Sarezer, seus filhos, oferiram a espada, porém eles escaparam para a terra de Ararate, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Olha que coisa terrível, vou explicar o que aconteceu aqui. Quando o rei viu no outro dia 185 corpos ali mortos, destruídos, ele correu e foi lá para o templo do deus dele, tá? Aqui eu falei Nisroque, tá? O deus dele. E vocês perceberam que eu li que os 2 filhos mais velhos dele mataram ele? Você sabe por quê? Porque o rei Senaqueribe chegou no templo e ia consagrar, entregar, ia matar os 2 filhos mais velhos dele para consagrar para esse falso deus que é um demônio. E deixou o filho dele mais novo no governo, no reinado. Fez do filho mais novo o rei. O que era o correto? O primogênito ser o rei. Mas ele tinha prometido lá para o demônio dele, para o deus dele, falso deus, que ia sacrificar os 2 filhos mais velhos. Quando os 2 filhos mais velhos souberam, isso aqui não está aqui escrito na Bíblia, isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz. Quando os 2 filhos mais velhos souberam que o pai tinha dado o reino para o filho mais novo e ia matar eles foram lá onde o pai estava e mataram o pai à espada. E depois eles fugiram, porque o irmão mais novo já era rei. Então, eles mataram o pai porque o pai ia matar eles, ia sacrificar eles para um falso deus. E fugiram porque o irmão mais novo, que era rei, ia matar eles, né? Para se vingar do pai. Gente, vocês viram quanta tragédia na vida do inimigo? Então, assim, ó, o inimigo tinha certeza que ia vencer. O inimigo já estava se gabando, o inimigo já estava se vangloriando. Vocês só vão ser mais uma nação que a gente vai vencer, porque os deuses das outras nações não conseguiram livrar eles, tá? E o Deus de vocês também não vai livrar, só que o nosso Deus é o Deus com D maiúsculo. O nosso Deus é todo poderoso. Agora, vocês já viram essa história, né? O que aconteceu no meu testemunho? Há mais de 20 anos atrás, eu entendi que não basta ser crente. Eu vou contar para vocês. O que faz a diferença para nós sermos vencedores é a oração, é o jejum, é se prostrar para Deus, como o rei Ezequias fez. Ele espalhou todas as ameaças do inimigo, que eram cartas, no altar, lá no templo, e começou a orar e começou a rogar a Deus. Então, voltando ao meu testemunho, há mais de 20 anos atrás, eu tive uma
uma loja, né, que eu comprei alguma mercadoria, cometeu uma injustiça comigo. E eu tinha todas as provas ao meu favor. E a loja nunca consertava aquela situação, nunca consertava. Até que eu entrei na justiça. E pensei assim, essa causa já está ganha, porque eu sirvo o Deus vivo, Deus poderoso, então não tem como eu perder. Eu só sei, queridos, para resumir a história, que quando eu cheguei lá na audiência, eu não ganhei o que eu pedi, tá? Eles consertaram o erro, mas eu tinha pedido danos morais e eles disseram que não, que só bastava a loja consertar o erro deles comigo e pronto. Eu saí dali tão frustrada, e eu disse, Deus, como que pode isso acontecer? E o mais impressionante, eu fui na loja dali no outro dia para resolver essa questão, né? Porque eles tinham que acertar a injustiça comigo, eles tinham que corrigir, porém eu não tinha ganhado danos morais, eu estava me incomodando muito com aquela loja. Vocês acreditam que quando eu chego naquela loja para acertar, para eles corrigirem a injustiça comigo, eu vejo a juíza que me declarou que eu não tinha ganhado a sentença, os danos morais, a juíza estava lá escolhendo um presente. A juíza foi subornada, Deus deixou eu... A juíza foi subornada. Vocês acreditam nisso? E Deus permitiu que eu visse isso, para aprender que eu não posso confiar em homem. Que eu só posso confiar em Deus, você só pode confiar em Deus. Dali eu aprendi uma grande lição. Eu contei para vocês hoje a história do rei Ezequias. Dali em diante, eu comecei a apresentar todas as minhas causas para Deus, porque Ele é o único que pode fazer justiça. Então, eu sempre, quando tenho algo para resolver, sempre quando tem inimigos já cantando vitórias e decretando que eu perdi, eu clamo ao Senhor, eu me prostro nos pés do Senhor e é dele que vem a minha vitória. Então eu quero deixar essa mensagem aí para você, tá? Um dia eu sofri injustiça e eu aprendi a confiar apenas em Deus, aprendi apenas a confiar em Deus. E se você está desesperado, acha que não tem saída, a tua única saída é entrar para o teu quarto, colocar as tuas causas no chão, dobrar o joelho ali e clamar pelo Senhor. Porque o Deus verdadeiro vai te dar a vitória. Se você tiver que chorar ou pedir alguma ajuda, pede para o Senhor e chora aos pés do Senhor, porque Ele é o único que pode nos ajudar. Eu quero orar com você. Senhor amado, neste momento, ó Pai, eu contei aqui uma experiência que eu tive, Senhor, onde eu fui injustiçada. Mas eu aprendi daquele dia em diante, há mais de 20 anos atrás, que Tu é o único que faz justiça. E que se as autoridades, Senhor, são colocadas aqui para fazer justiça, mas não fazem, são corruptas, são subornadas, então, Senhor, Tu faz justiça, porque Tu és o sol da justiça, está escrito na palavra. Então, Pai amado, eu te peço, faça justiça na vida deste que clama por Ti. Aquele que se prostrar para Ti, dobrar o joelho para Ti e clamar a Ti, faça justiça na vida dele, porque ninguém pode contigo, Senhor amado, nenhum juiz, ninguém, Senhor. Eu sou pequena, Senhor, diante do meu inimigo, mas o meu inimigo diante de Ti, Senhor, é estraçalhado, porque Tu pode todas as coisas, Senhor amado. Então, Senhor, veja essa causa, Senhor. Seja o nosso juiz, ó Pai, esta causa, Senhor amado, eu te peço, entra nesta causa, ó Pai, e dá a vitória para nós, Senhor. A causa, Senhor, justa, Senhor, vem apenas da Tua mão. A sentença justa vem da Tua mão. Por isso eu te peço que abençoe, Senhor, todo aquele que estiver crendo nessa palavra, em nome de Jesus. Queridos, se Deus quiser, domingo que vem eu vou estar gravando mais um vídeo. Um beijo para você e tchau.